O futebol é um jogo que ensina muito sobre as relações humanas, porque todos os relacionamentos humanos são jogos. Faz tempo eu escrevi que as relações de um casal podem ser compreendidas segundo o modelo do jogo de tênis e do jogo do frescobol. O tênis, 2 jogadores, 2 raquetes, uma bola. O objetivo é tirar o outro da jogada. Um ganha e o outro perde. Um ri e o outro chora. Quem perde não fica feliz. Por isso, quem perde sempre acaba por procurar um outro parceiro. Casamentos tipo tênis sempre terminam mal. O frescobol, 2 jogadores, 2 raquetes, uma bola. O objetivo é manter o outro na jogada. Ou os 2 ganham, ou os 2 perdem. Ou os 2 riem juntos, ou os 2 choram juntos. Nas 2 possibilidades, eles continuam amigos. Casamentos tipo frescobol são duradouros. Assim também acontece com o jogo de peteca. Todos na roda batem a peteca para o alto, de forma a permitir que o companheiro bata também. Daí a regra, não deixa a peteca cair. Esse é o texto Futebol, do Rubem Alves. Bem, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre sentir. O podcast que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções e com o nosso sentir. Eu sou a Ariane Brainer e junto com a minha amiga e parceira, a gente vai iniciar aqui uma partida de frescobol também. Junto com quem também está nos escutando, né? Nos acompanhando. Eu também sou psicóloga e idealizadora desse podcast sobre sentir. Bem-vinda e bem-vindo. Eu sou Natália Holanda, sou médica, sou parceira de Ariane nessa empreitada, sou colaboradora do podcast e estamos hoje aqui para tratar de um assunto bem interessante, né? Um assunto que leva a pensar sobre as relações humanas. Porque a gente falou aqui, ela colocou muito bem o futebol, o frescobol, o tênis. A gente, às vezes, pensa muito no casal, mas se a gente for expandir o tema, a gente pode levar para todas as relações humanas. Exatamente. Como é que a gente se comporta em relação a isso? Como é que a gente lida com os sentimentos quando envolvem as pessoas que a gente gosta, ou até aquelas que a gente tem menos simpatia, né? Para não dizer que não gosta. E inclusive, nesse texto do Rubem Alves... esse texto está, inclusive, nesse livro, Quarto de Badulaques. É um livro que ele vive solto, assim, dentro da minha casa. Porque, né, de vez em quando, para, dá uma lidinha. E eu gosto muito desse texto. Esse texto, ele fala justamente isso, que as relações humanas, elas são como jogos, né? E aí, por isso ele faz essa associação aí, que eu acho tão perfeita, né? A coisa do jogo de tênis, o jogo do frescobol. E que em tem um que ganha e um que perde. E Exato. O outro, ou os 2 ganham, ou os 2 perdem, né? E as relações são dessa forma. Né? O legal seria que em toda relação... tivesse ganho, né? Os 2 estivessem ganhando. Exato. Né? A gente não pensa na perda, a gente só pensa no ganho, né? Ganho. E nada melhor do que nessa época de Olimpíada, né? Esse assunto está em voga. Finalzinho quem de ganha, Olimpíada, quem não ganha. Eu não sei como que você assiste, mas assim, eu sou aquela pessoa... Eu sou competitiva em algumas coisas, mas em muitas outras, assim, nada. Zero. Vou dizer 0, mas talvez 0,1. Mas quando eu vejo esses jogos... e aí tem lá, quando a pessoa perde, eu fico tão dolorida com as pessoas que perdem. Fico péssima, porque eu sofro junto. A minha sensação é que eu passei a preparação toda do atleta, eu viajei também. E quando ele todo aquele esforço. Quando ele não consegue, eu fico super sentida mesmo. Mas assim, eu queria destacar aqui que a nossa amiga Ariane... ela participou recentemente de um projeto que intitulava justamente sobre essa questão das relações. E eu queria que ela me contasse como foi essa experiência, de onde surgiu essa ideia e como é que você se sentiu. Como você se sentiu como você sobre se sentiu? Sobre sentir, né? Fale mais um pouco sobre isso. Eu ia deixar até um pouquinho mais adiante, mas então vamos trazer e a gente vai, né, se direcionando aí com relação a isso.
Bem recentemente, né, eu participei do lançamento de um livro que eu estou como coautora. Né? É um livro que fala sobre relacionamentos. Né? Estou aqui com um livro, ele físico, livro físico. Spoilerzinho. E que... eu vou dizer mais adiante, mas por enquanto, eu estou com um livro físico em mãos, né? Construindo relacionamentos saudáveis. É um livro que tem como autoras, né? Me confundi aqui, mas como autoras, a Cíntia Duarte e a Heloísa Guedes. A Heloísa Guedes é uma psicóloga daqui de Arapiraca, né? Daqui de Alagoas, de Arapiraca. Nós fizemos um curso juntas, uma formação juntas em terapia do esquema. E já tínhamos terminado essa formação, ela me fez o convite, né, para participar como coautora. Esse era um período ali que a gente estava na pandemia ainda, né? Estávamos vivendo o pandemônio, né, da pandemia. E para quem não sabe, a Ariane é dada a fazer várias coisas. E mais uma dessas coisas. Mais uma dessas coisas. Foi Naquele o livro. dia que eu falei, eu não falei do livro. A gente não citou o livro. Não citei o livro. E tantas outras, viu? Porque a minha irmã me deu uma listinha que faltou falar, né? Faltou falar. Mil utilidades. Eu acredito. E aí, quando a Elo me fez esse convite, primeiro me deu aquele sustinho, frio na barriga do novo, né? Como a gente já trouxe aqui algumas vezes, de começar algo novo e algo que até então não tinha feito. Né? Escrever, para mim, é uma coisa. É um hábito, é uma coisa que eu gosto de fazer. Escrever sobre coisas que eu sinto, que eu penso, e eu vou lá e escrevo. Né? Eu tenho meus caderninhos, meus pedacinhos de papel, e eu escrevo ali. Mas não escrever para um livro. Sim, para uma audiência, para alguém que vai, vamos dizer assim, apreciar, né? Esse escrito. Que ele vai estar exposto, né? Até então eu me lembrava ali, então, do TCC na graduação, né? Dos nossos trabalhos ali, né? Ainda na graduação. Então, eu lembrava desses trabalhos, mas não como um livro. E era interessante porque existia um sonho, mas era um sonho que, assim, não, acho que é uma coisa muito distante, talvez não seja para agora, né? Nem alimentava isso. E aí, com esse convite, com esse frio na barriga, com o medo que me deu, eu só falei, eu quero. Vamos! Né? E aí, fui enveredar nessa coautoria. Uma oportunidade, assim, maravilhosa, lógico, né? Para a gente que é profissional, a gente quer falar sobre aquilo que é da nossa área, sobre aquilo que a gente gosta. E aí, sobre relacionamentos, algo também que eu me identifico. E quando foi para fazer a escolha dos temas, né? De cara eu bati nesse tema, que é sobre relacionamentos abusivos, que também é algo, como eu já fiz os trabalhos tanto na graduação como na pós-graduação, já trabalhado na área, é um assunto do meu interesse, então foi o primeiro que eu escolhi. Que você se identificou, né? Então, eu escrevi, né, o capítulo de relacionamentos abusivos e os impactos na saúde emocional. Então, assim, para mim era um resgate de tudo aquilo que eu já tinha estudado, que eu já tinha lido, da escuta que eu já tinha feito, na sua grande maioria, de mulheres, mas que também não se destina apenas a esse público, não somente a né? mulheres, né, mas também escuta de homens, porque são vários tipos de violência. E aí, quando a gente pensa em violência, imediatamente a gente pensa na violência física. Isso. Né? Na agressão física, na violência sexual. Mas a gente esquece da violência patrimonial, da violência psicológica, de algo que é muito comum. E que acontece todos os dias, Sim. né? Que é justamente aí que a gente se coloca assim, até onde você se permite viver um relacionamento assim? Porque muitas pessoas passam por isso. Se a gente for fazer um retrospecto, em algum momento da nossa vida a gente já se colocou nessa situação, seja com um relacionamento de parcerias, de amizades, ou até relacionamentos profissionais que às vezes entram por esse caminho. Sim. Em que uma pessoa acaba sendo nociva para a outra. Ela desperta na outra sentimentos que não são muito agradáveis. O que é que você, como coautora e
profissional, psicóloga, avalia sobre isso? Quando é que alguém pode se identificar num relacionamento assim? Quando a gente falou agora, né, da violência física, da violência psicológica, a violência psicológica ela é muito sutil, ela é difícil de ser identificada. Uhum. Às vezes é preciso uma pessoa de fora Alertar. Né? Ou, às vezes, aquilo dali já gerou um grau de sofrimento tão grande para essa pessoa, para ela se atentar que tem algo errado. Uhum. Alguma coisa aqui está errada. Esses impactos emocionais que a vítima, né, a pessoa vítima naquela relação está sofrendo, ela vai perceber quando já tem, assim, já tem um conjunto de sintomas já. Já está tão comprometida. Sim, sim. Que eu acho que chega no limite, né? Assim, ela fica no limite que... Aí, sim, ela percebe que tem alguma coisa errada. Sim, é bem sutil mesmo. E, assim, às vezes, a gente começa a botar panos quentes. Não, porque fulano é assim. Não, porque ela não gosta que eu saia com os meus amigos. Ou ele não quer que eu veja a minha família. E vê como uma forma de cuidado. Isso, então, assim, excessivo. esse relato ele é muito comum, né? De que a mulher, ela naturaliza... a gente está falando da mulher porque, assim, no índice, quando a gente fala de violência, a maior parte dessas mulheres... A maior parte dessas vítimas são mulheres. Isso. Né? Mas isso não isenta, isso não quer dizer que não aconteçam com homens. Só que também tem uma coisa muito diferente. Você pensa aqui, quando você pensar na violência física, é muito diferente uma mulher que chega numa delegacia para denunciar a violência física, dizer que apanhou do namorado, do companheiro, né, do seu parceiro, e um homem chegar numa delegacia e dizer que ele apanhou, que ele foi agredido fisicamente pela esposa, pela namorada. Uhum. É muito diferente. Isso. Né? Então, a gente sabe a sociedade que a gente vive, a gente sabe qual olhar que tem. Que isso, o impacto que isso tem. E, principalmente, se a gente for olhar o peso, né? Uma agressão de um homem para uma mulher é de um tipo e uma agressão de uma mulher para um homem em termos de força física. Vai ser sempre um pouco diferente. Em termos de força. No geral seja. Mas, assim, para a gente não pontuar como se fosse... somente desse jeito. Sim, né? sim. Mas homens também sofrem violência, né? Mas acho que a gente faz um gancho, lógico, um recorte, porque também a gente fala no lugar de mulher, né? De sabermos como é que é o nosso dia a dia, quando a gente precisa estar na rua, quando a gente está na rua, quando a gente está no trabalho, dentro das nossas relações, a gente sabe o que é estar nessa posição. E do tanto que quem está ao nosso redor, a gente também escuta. Com certeza. Se a gente parar... dificilmente a gente vai saber, vai ouvir de uma mulher dizer assim, não, ou que nunca soube de alguém, de uma amiga, de uma outra mulher que não tenha sido abusada, quando muitas vezes ela não foi a própria vítima. Né? Então, é muito difícil. É verdade. Né? A gente tem esse apanhado. Então, assim, a gente pensar que essa violência contra a mulher... ela é sutil nesse sentido, né? A violência psicológica, né? Mais especificamente, ela é sutil nesse sentido, é porque a gente ainda não tem esse olhar para a saúde mental, né? A gente ainda não tem esse olhar do quanto isso prejudica a vida dessa mulher. Dessa pessoa, né? Hoje, inclusive, hoje exatamente 18 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. Então, assim, é uma lei que veio para proteger a mulher, né, para trazer um serviço público voltado para essa mulher que é vítima, para coibir a violência, né? Então, assim, a gente tem 18 anos. 18 anos. Lei. E que ainda ocorre isso todos os dias, né? Todos os dias. Né? Eu estava vendo o gráfico hoje sobre o número de denúncias, né? E vem aumentando a cada ano. Então, assim, tem um aumento na violência, tem um aumento também das mulheres que estão indo lá e estão denunciando. Né? Que isso Que eu acho até que a criação da lei criou o precedente para que essa denúncia seja feita, sim, que não existia. Então, ninguém ficava sabendo, ninguém sabia qual era a estatística, e com isso a gente consegue ter uma ideia do que acontece, sim, no dia a dia. Né? Sim, sim. Ainda assim, fora um pouco dessa questão
do relacionamento abusivo, a gente encontra muito paralelo a isso a questão dos relacionamentos em que você não consegue se enxergar, né? A gente, às vezes, assume situações em que você está com um parceiro ou uma parceira e que você vive tão em função dele ou dela que você não consegue se descobrir. Sim. Nem sabe quem é você, nem sabe do que você gosta, nem o que você quer em relação a essa situação de relacionamento, né? E que um relacionamento é, acima de tudo, uma troca. Exato. Não é verdade? É. Eu ainda vou aqui fazendo gancho, né, ainda aqui com a questão do livro, porque assim, mesmo essa pontuação que você faz agora, são questões que vêm nesse livro. Esse livro, ele é composto por vários profissionais, eu posso dizer, a maioria esmagadora, psicólogos. Certo. Psicólogos e psicólogas, é porque tem um educador físico que escreve um capítulo desse livro. E é muito interessante porque são psicólogos e psicólogas que têm visões diferentes, de abordagens diferentes, e como que a gente se complementa. Certo. Né? Eu fui conhecer pessoalmente, né, uma boa parte desses profissionais coautores, agora no lançamento, que foi no Rio de Janeiro, né, há 2 semanas atrás, né, mais ou menos. E aí fui conhecer pessoalmente. E era muito interessante, porque era uma troca muito legal, porque tinha eu de Maceió, a grande maioria era de lá do Rio, mas tinha de São Paulo, tinha de Goiás, eu acho. Não sei, eu sei que tinha gente assim, de todos os lugares. De vários lugares. Cada um com uma cultura diferente, com uma bagagem diferente. Né? Cada uma com uma especificidade. Então, tinha quem tinha muito olhar para essa questão do se olhar, né, do autoconhecimento, mas até numa questão física mesmo, né, do se cuidar dessa forma, né, física. Então, assim, cada uma com um olhar, mas entendendo a subjetividade de cada pessoa. Certo. Né? Que quem está lendo tem também o seu olhar. Então, quem está lendo vai se identificar mais com uma coisa, com outra, vai ter um entendimento. Vai se reconhecer de alguma forma, exatamente, né? Exatamente. E é um livro que ele tem uma linguagem acessível. Né? Direta, eu acho que isso né? é o mais importante, porque falando por mim, eu tive muito essa preocupação com quem que vai ler esse texto. Né? Eu não queria um texto complexo, rebuscado, uma linguagem rebuscada, uma coisa assim, até porque não é bem realmente a minha praia, né? Eu gosto de uma coisa bem, bem clara mesmo. E aí, escrever de uma forma que seja acessível para quem lê e que compreenda, né? Compreenda que veja quando eu falo o que é um relacionamento abusivo. Que ela consiga reconhecer esses sinais, principalmente. Reconhecer-se, né? Ou reconhecer outra pessoa. Talvez ela possa ajudar outra pessoa. Sim, sim. Ou se reconhecer ali de que, eita, eu vivi isso um tempo ou atrás. Ou eu estou promovendo isso para alguém. Exatamente. Né? São vários aspectos que podem ser ajudados com isso. Sim. Então, assim, o livro, aí eu já faço a propaganda, lógico. Né? Lógico. Eu estou fazendo a venda dos livros digitais, né? Somos os e-books. Isso. Né? Estamos na modernidade. E aí eu pontuo principalmente essa questão de ser uma linguagem acessível, de serem capítulos curtos. Né? Que foi até uma certa dificuldade para escrever, porque eu tinha que ter ali um limitezinho e você se deixar, né? Isso, você vai longe. Tem que ser bem sucinto. Então, assim, por ser uma linguagem acessível, por serem capítulos curtos, eu acho que não fica cansativo em ler pela tela. Certo. Porque eu também tenho uma certa dificuldade em ler pela tela. Eu prefiro estar com um livro, né? Físico. Né? Isso. Eu também sou uma entusiasta do físico. Pois é. Mas eu adquiri, claro. Não é a versão e-book. Eu li o prefácio. Achei interessantíssimo. E ainda não consegui ter um momento para a leitura dele Nath todo. está no momento foco na residência. O foco da residência. Mas, assim, eu acho que é um tema moderno, vamos dizer assim. Atual. Que, de qualquer forma, retrata coisas que já acontecem há muitos anos, mas que está em muita voga, vamos dizer assim. Porque a gente revive isso todos os dias. Então, talvez não seja nem que ele esteja em voga, talvez seja assim, ele vai sempre Nunca estar, saiu. porque a gente vive isso todos Exato. os dias, né? Nunca então, saiu das paradas de sucesso. Pois
então assim, e acho que é algo que a gente não pode descuidar, né? Deixar Esquecer. que ele saia dessa moda. Eu tô entendendo que você está Isso. falando moda, né? Mas que ele não saia, né, desse destaque, de ser um assunto de destaque. Porque é algo que a gente vai precisar ainda bater muito nessa tecla. Eu quero tirar uma dúvida. Quando você observa esse assunto e as pessoas que relatam isso, você percebe que existe algum traço psicológico? Eu sei que todos os comportamentos têm traços psicológicos, mas aquelas pessoas que se permitem viver um relacionamento desse tipo, eu não digo só relacionamento entre parceiros, eu digo um relacionamento de amizades também. Se permitem ser governadas por pessoas ditas tóxicas, que eu não gosto muito desse termo, Sim. mas é um termo que tem sido utilizado muito como aquelas pessoas que não conseguem deixar com que você seja uma pessoa que tenha vontades e etc. Você identifica traços psicológicos que favorecem isso. Porque eu fico me perguntando, será que as pessoas que vivem isso se deixam, se encontram numa situação tão de dificuldade emocional que abrem esse espaço? Ou isso acontece porque na nossa convivência as coisas caminham para uma situação em que um fica mais vulnerável que o outro, e aí alguém se aproveita disso? Às vezes eu acho que pode ser até sem nem perceber, mas se aproveita da situação e acaba exercendo esse poder um pouco mais, né, um pouco maior sobre o outro. Não sei, eu fico me perguntando isso, das estabilidades emocionais de cada um. Porque cada um tem uma história, né? Cada um traz uma constituição de vida. E dentro dessa vida, você pode ter várias situações que favoreçam alguns traços desses. Sim. E aí você observa isso? A gente observa de tudo. Você foi falando e eu fui aqui foi pensando, buscando, né? Fui buscando tanta coisa, de coisas que eu já ouvi, ou de coisas que eu já li. E teve um momento aí que você falou dessa coisa, se identifica, não sei, um transtorno, né? A gente falar de um transtorno mental, né? Eu acho que até é um certo perigo a gente falar. Taxar, né? Porque hoje em dia é tão usado isso, né? A gente percebe tanto, fulano agrediu fulano atirou em fulano, bateu com carro em cicrano, porque era bipolar, porque era borderline, porque era esquizofrênico. Pega o DSM, estuda o DSM e taxa, e joga coloca ali. Todos para facilitar o diagnóstico, né? E quem sofre realmente disso... É a vítima sempre. Não, mas quem sofre realmente do transtorno... do transtorno. Entende que não é dessa maneira, né? Então, eu caio numa risada irônica quando, às vezes, eu vejo uma reportagem e aí, sei lá, a pessoa cometeu um crime e chega o advogado, chega alguém defendendo e diz assim, não, porque ele é bipolar. E aí, ele fez isso, né? Ele matou outra pessoa, ele agrediu outra pessoa. Ele estava numa situação de crise. Então, assim, podem existir casos que sejam realmente, sei lá, a pessoa é bipolar, né? Tem um transtorno bipolar. Mas a gente não está dizendo que a pessoa tem um transtorno bipolar e por isso ela foi lá e matou outra pessoa. Isso. Sabe? Eu acho que fica muito estigmatizado. Mais do que já essas pessoas já são, né? Que já sofrem desses transtornos, elas já são. Mas a gente entender que, como você falou, cada um tem uma história. Então, existem pessoas que ficam nessa posição da vítima e que não conseguem sair. A gente fala muito de pessoas em situação de violência. Né? Ela está na situação. Não significa que ela seja a vítima para o resto da vida. Então, acho importante dizer que ela está na situação, naquele momento, de vítima. Numa relação abusiva. Seja com um amigo, seja com o chefe no trabalho, seja com o parceiro ou com a parceira dela. Né? Mas ela está numa situação de vítima. E ela não consegue sair daquela situação. E aí, por que ela não consegue sair dessa situação? Eu não vou ter uma resposta precisa para dar, porque eu acho que não tem uma resposta precisa. Porque cada pessoa, com a história dela, com a bagagem dela, vai precisar entender por que ela não consegue. Por que uma mulher, ela consegue, quando, sei lá, o cara deu um grito nela em casa, chamou ela de burra e ela consegue findar aquele relacionamento. E por que outras perduram? Permanecem, né? E aí, quem está de fora, o que geralmente fala? Ela está ali porque ela gosta. Ela
voltou porque ela gosta. Então, assim, isso é muito cruel. Porque essa pessoa, ela não está saindo, ela não está conseguindo sair por um motivo. Ela pode dizer que é por questões financeiras, que é por conta dos filhos, que é o medo de ser abandonada. Tem muitas questões subjetivas ali. Então, não tem como predeterminar que pessoa em determinada relação está na situação de vítima ou da pessoa que está agredindo, né, que está sendo abusiva ou tóxica, né, como você falou, e dizer que ela está por determinada razão. Existem várias razões, né? Quando eu fiz o meu TCC na graduação, eu fiz nessa área de violência de gênero, violência doméstica, só que eu fiz um recorte para falar sobre o homem autor de violência, o agressor. É a mesma coisa da nomenclatura de vítima. Então, o agressor, a gente tirar esse nome do agressor e colocar o homem, né, que cometia violência, o autor de violência, né, o homem autor de violência. Porque é como também tirar ele desse lugar de que ele é um agressor para sempre. Sim. Porque o trabalho se voltava também num trabalho de que esse homem pode mudar. Sim. Ele pode até se comportar diferente em outras relações. Isso. E aí, né? A gente não está falando de um transtorno mental, por exemplo, porque eram trabalhos voltados para o comportamento. Certo. Porque eram trabalhos para um homem que viveu a vida toda uma ideia machista de que ele é o garanhão da casa, o provedor, e de que ele manda, a força é dele. É ele quem detém a força e ele vai colocar essa força dele, ele vai demonstrar da forma que ele quer. Né? Então, assim, acho que é por isso que não tem uma resposta fechada, 1 mais 1 igual a 2, de que exista um motivo X para todos. Que desencadeia isso, né? Porque não tem, né? Nesse dia do lançamento, eu conversava com algumas colegas lá, psicólogas, e tinha algumas que já tinham trabalhado também nessa área, né, nessa escuta a essas mulheres que estavam em situação de violência. E aí não tinha como elas também não pensarem nessas mulheres quando elas estavam escrevendo. Né? Algumas delas falaram que pensavam nessas mulheres. Eu pensei em tantas mulheres, eu pensei em tantas falas. Em algum momento eu quis escrever algumas falas, mas depois eu desisti. Preferi não colocar. Não adentrar nesse mas são assunto. falas, assim, de mulheres que... Quantas vezes elas falaram? Não, mas ele é assim porque ele bebeu dessa vez. É uma justificativa, né? Ele é um ótimo pai. Ele é um ótimo pai. É só assim, é só quando ele fica nervoso. É só quando ele chega em casa estressado. É só quando ele bebe. Então, assim, tem essas falas que se repetem. E é tão interessante isso, né? Se repetindo, e era uma profissional de um outro estado. Então, não é uma coisa somente que eu escutei isolada, aqui. Né? Não é algo que eu só escutei aqui, que eu escutei lá também. Né? Então, assim, no geral, né, esse momento do lançamento foi um momento de conhecer... De muita troca, né, entre conhecer vocês. essas profissionais, e foi um momento rápido, né, que era um momento, assim, tem aquela coisa, fotos e tal, tudo mais, e depois a gente conversa ali rapidinho, e depois a gente foi para a mesa de autógrafos e tal, e cada uma vivenciando, umas já tinham escrito não sei quantos livros já, estavam lá, né, eu começando, tinha outras colegas também começando, mas confesso que é uma experiência, assim, sem igual. Eu imagino. Foi tudo muito em cima da hora. Eu não tinha realmente planejado de ir 3 dias antes, né, da viagem para o Rio. Eu vou, eu vou. E aí, enquanto eu estava lá, eu dizia assim, que bom que eu vim. Eu só me repetia isso. E ninguém daqui foi. Você, inclusive, até quando eu fiquei ali tentada, você disse, eu queria ir, eu vou, vamos. Mas, assim, muitas pessoas que queriam estar lá também comigo, não puderam estar. Por questões óbvias. Não é daqui, ali no Rio, eu vou ali no Rio e já volto. Isso, uma logística, né? Pois é. Mas eu tive o meu representante, né? Que foi o Rony. Meu amigo Rony representou. Todas as pessoas que gostariam de estar lá. Pois é. Aí todo mundo recebia uma fila, assim, de parentes, de amigos e tal. E eu achava lindo. Eu ficava ali olhando, né? Aquela troca entre eles. Né? E aí depois o Rony chegou... Né? O Rony chegou atrasado, ficou pé da vida, porque tinha vindo do trabalho, quase que não chegava. Eu disse, bem, mas eu estava feliz mas que ele estava comigo. Mas nada impede que a gente faça um lançamento, né? Impede porque eu tenho um contrato que me impede. De lançar sozinha. Mas a gente pode ver outras formas, né? Sim, outras formas como de divulgação, né? Como eu estou fazendo agora. Claro. Né? Quem for adquirir o livro, vai lá, então, também na minha
no meu perfil ali do Instagram, né? Ariane Brainer PC. Coloquei lá o link da venda dos e-books, né? Então, assim, é só chegar lá. Vamos vender esses livros, né? Vamos divulgar. Vamos divulgar. E me fale mais, assim, o que é que você acredita em relação a informativo, que isso pode atingir? Você fala especificamente com relação ao livro? Com relação ao tema em tema. Si. A encorajamento, né? Eu acredito. Quando a gente fala sobre isso, né? Isso. Assim que você está falando, é porque a gente precisa falar, né? Não pode ser somente num mês específico. Tu sabe, né? Que eu tenho aquela coisa, mês disso, mês azul, mês rosa, mês disso, daquilo outro. Eu acho que é importante, é super válido. Mas a gente não pode parar. Uhum. Né? Não pode esquecer do assunto, agora né? É o agosto lilás. Né? Então, a gente trabalha, a gente divulga esses órgãos, né? A gente fala sobre a violência contra a mulher, mas não pode ficar somente no agosto lilás. Isso, ou a gente falar da Lei Maria da Penha só hoje, porque faz 18 anos da promulgação da lei. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa estar falando constantemente. Ele não pode ser somente um assunto que está em voga. Ele precisa estar em voga sempre. Ele precisa ser tratado sempre. Exato. Até porque as pessoas podem se encorajar, podem se identificar Sim. E podem procurar ajuda, né? Eu acho que o fundo psicológico disso tudo, as nuances de cada história podem ser acolhidas de uma maneira melhor e com isso o indivíduo se autoconhecer e conseguir se libertar disso tudo. Eu acredito até que numa dinâmica entre um abusador e um abusado, não sei, eu acredito que já vivi algumas coisas, mas eu acho que você consegue dar o corte nisso e as pessoas saírem de cada uma dessa história e tentar serem melhores em outras oportunidades, entende? Eu acho que a gente só muda quando a gente identifica. Né? Quando a gente consegue sentir, dar nome para aquilo que a gente está sentindo, né? A gente vai conseguir identificar o que é que está acontecendo, na real. Né? Entender que quando meu parceiro, minha parceira fala para mim, não veste essa roupa não fica bem em você. Essa roupa está muito curta. E às vezes vem num tom até carinhoso, né? Que eu tô fazendo para cuidar de você, porque as outras pessoas vão ficar olhando. Porque eu gosto de você, né? Então, assim, identificar que não é um cuidado. E sabe uma coisa que eu estava pensando muito esses dias? Porque esse é um assunto que deveria estar nas escolas. Né? Quantas vezes a gente viu adolescentes, né? Que a menina tem esse discurso. As garotas têm esse discurso. Já de um namorado, ali na mesma faixa etária, né? E que o namorado não gosta que ela vista determinadas roupas. Ou não gosta que saia sem ele. Ou vice-versa. Muitas cenas de ciúmes, porque de alguma forma eles entenderam que esse ciúme é bonito para a relação dos dois. Eles estão demonstrando amor com aquilo ali. Né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga adolescente que ela apanhou do namorado. E aí era uma relação que ia e voltava e tinha muita violência física. E era assustador. Ela já era minha amiga, que a gente brincava lá e tal, mas quando ela começou a namorar com essa pessoa, ela já se afastou, né? A gente ficava sabendo dessas agressões, uma vez a gente presenciou na rua, né? Ele bateu nela. Então, assim, é muito chocante quando a gente pensa que jovens e adolescentes passam por isso. E tem um entendimento muito diferente. Deturpado, né? De que é assim. Né? É desse jeito. E ver aquilo dali como algo muito grandioso também. E não se percebem do sofrimento que estão tendo. Que estão se expondo, né? Daquilo que elas estão passando. E um ponto muito importante. Muitos pais, muitas vezes, não sabem do que está acontecendo. Nem de que o filho ou a filha seja o abusador, nem o abusado. Incrivelmente, não sabem, né? É um alerta, né? Fica um alerta, né? Que nas escolas precisa ter essa discussão. Sim. Para a gente, não sei, terminar, eu gostaria de perguntar como você se sente em ter participado disso tudo. Porque eu identifico que foi um objetivo seu
era um desejo, é um assunto que você gosta e foi uma oportunidade única participar de um grupo tão seleto. Eu queria que você falasse um pouco como você se sente sobre isso. Eita! Eita, Nath! Dei uma ajeitadinha aqui na cadeira, porque, primeiro, como eu te falei, né, tinha um certo sonho, mas que eu achava que era um sonho, uma coisa assim, uma muito coisa distante. inatingível, né? Ou que talvez fosse que eu conseguisse atingir, mas eu não tinha uma meta de que, sabe, estipular um tempo, uma data, um momento. né? A minha cabeça fervilha de ideias com essa coisa de escrita por gostar de escrever. Escrever o livro também me fez pensar muito nos meus amigos que escrevem. Eu tenho amigos que já escreveram livro e eu sempre, quando via de fora, eu escutava, né, deles falando como é que foi essa saga, né, para escrever. Sim. Escrever e publicar e lançar e vender. Que e não é só escrever. Passar por isso, pois é, justamente. Então, ouvir esse relato deles e vivenciar agora aqui do meu lugar, com o meu olhar, com a minha história, parece que eu me aproximei ainda muito mais deles, que eu disse, nossa, agora eu entendi o que eles estavam falando, né? Das dificuldades e, ao mesmo tempo, da alegria que é. Quando dizem assim, é gestar um filho. Isso. Pronto, eu não tenho filhos. Mas eu gerei, assim, em plena pandemia, porque é muito interessante isso. Teve um tempo até a gente lançar esse livro. E que nos gerou muita expectativa. Ansiedade, né? Porque quando a gente escreveu ali no período da pandemia, aquele período muito louco, parar para escrever, reler, pesquisar, estudar. Eu acho até que foi um momento até favorável, porque você pôde se concentrar nisso. Até certo ponto, entendeu, Nath? Eu queria até que fosse tão desse jeito. Tão favorável até assim. Certo ponto. Porque, assim, lógico, eu tinha um tempo, porque eu estava em casa, os atendimentos que eu fazia eram de casa, então, assim, eu tinha o meu tempo de depois ir lá e pesquisar isso. E tudo mais. Mas era um momento também que todos estavam em casa. Então, todos os barulhos dos vizinhos estavam presentes, né? Próximos ali. Todo mundo quis fazer uma reforma no apartamento nesse período. Todo mundo foi ver o que estava precisando arrumar em casa. Pois é. Aí eu dizia, eu tenho raiva e estou com inveja, porque eu também queria fazer uma reforma na minha casa. Né? Mas foi esse período para escrever, de precisar realmente me concentrar para aquilo dali. E que depois vem aquela coisa, né? Acaba a pandemia, não acabou e tudo mais. E aí muitas livrarias fecharam. Isso. Né? Muitos livros também que estavam ali na fila começaram... A fila foi ficando apertada. Porque tinham outros livros ali para serem lançados. E começou a parar tudo. Né? Então, o livro só foi lançado agora. Ainda teve essa dúvida. Será que vai o projeto finalizar ou não? Justamente. Então, assim... A gente lançou agora, há pouco, mais ou menos 2 semanas, o livro, e todo mundo estava numa alegria muito grande, porque era assim, enfim, esse dia chegou. Uma conquista. Depois do lançamento, eu saí com o meu amigo, com o Rony, e a gente ficou em frente de casa mesmo, a gente ficou lá tomando um vinho e tal, e conversando. E toda hora eu parava e fazia, Rony, que delícia, que sensação de dever cumprido, sabe? A gente conversava e de repente eu parava, ai, que alívio. Sabe, essa sensação era indescritível, assim, que bom. Né? Finalizou. E a gente finalizou ali naquele momento falando sobre relações, né? A gente estava falando sobre a gente, né? Que a gente já tem nada mais apropriado. Né? Um percurso de quase 25 anos aí de amizade. Mas a gente foi falando dos nossos relacionamentos, da nossa vida. E acho que a gente fechou ali com chave de ouro, né? Ele representando ali todo mundo que queria, das minhas relações que queriam estar ali, né? Mas todos vocês se sintam bem representados, porque ele representou bem. Né? É isso. Eu acho que esse assunto é um assunto que a gente ainda teria muito mais pano para manga para conversar. Sim. Mas leiam o livro. Leiam o livro. Gente,
Tá lá o livro Compre no e meu Instagram. receba no seu, como um e-book. Você já compra e já recebe no e-mail imediatamente. Algumas pessoas me perguntaram, livro físico? Assim, gente, só algumas pessoas tiveram direito do livro De físico. ter acesso Então, ao assim, livro algumas físico. pessoas com muito mais dificuldade, né? Então, meu avô, ou minha mãe, meu pai, né? Algumas pessoas, assim, que... Mais seletivo, né? Mas tem lá o e-book. E, como eu falei, uma linguagem bem acessível, né? Dá para ler ali, curtir, né? Cada capítulo ali de uma forma bem tranquila, tá? E aí eu espero que vocês também que leiam, que vocês me deem esse retorno. Gostei, não gostei, não concordei com isso, concordei. Vamos gerar aqui um pensamento, né? Deem pra gente o que vocês acham sobre os relacionamentos. Sim. Como vocês se veem nos seus relacionamentos e o que é que vocês acreditam que pode melhorar ou não dentro dos seus relacionamentos. Sim. E para você ver, relacionamentos, a gente falar sobre isso dá uma gama tão grande de coisas que a gente tinha uma ideia desse episódio e a gente foi enveredando em outras coisas ali. Que tiveram umas coisas que eu fiz e a gente nem pontuou. Mas aí, como você falou... Surge pano pra manga. Pois é, tem outros episódios. A gente sai assim sempre, né? No final dos episódios. Pronto, então a gente fica aqui por hoje, né? E a gente aguarda todo mundo no próximo episódio. Exatamente. Até lá. Até o próximo.